Depois da morte, como fica a alma? Em a novela A Viagem, novela produzida em 1994, uma novela épica daquele momento, e essa novela trouxe fundamentos do kardecismo, em que nos dava uma noção do que era a espiritualidade, do que é o mundo espiritual, nos trazia um entendimento metafísico fantástico. Então essa novela foi muito importante nos anos 90, em que se trata do Alexandre, quando encarnado, fez só coisas erradas, o Alexandre. E isso tudo ocorreu com algo muito gravíssimo, em que o Alexandre ele estava querendo roubar um cofre de um determinado banco ali, daquele local. Já era por volta aí de umas 9 horas da noite, já tinha praticamente, o banco já estava em fim de expediente, mas tinha ali alguém ali dentro do banco que viu na hora que ele estava abrindo o cofre. O Alexandre se assustou e acabou cefando a vida daquele sujeito, tirou a vida com um tiro. Ele saiu correndo, praticamente o homem já estava morto, e ele, logicamente a polícia foi atrás dele, né? Mas ele não conseguiu fugir da polícia, foi pego, né? Resumindo, foi pra cadeia tudo. Então, o Alexandre, ele não aguentou ficar muito tempo ali com aqueles presos e ele acabou cometendo um suicídio ali, no qual ele fingiu que estava passando mal, levaram ele até a enfermaria e aí ele tomou um monte de comprimido ali, não aguentou aquela reação química, né, daqueles antibióticos e acabou desencarnando daquele local. Mas antes disso, ele tinha ali na mente dele dois inimigos, que era o Theo e o seu irmão Raul. E ele disse que ia se vingar dos dois. Mas o Alexandre já conhecia o seu Alberto, que era espírita, e o Alexandre falava que a vida, que o seu Alberto falava, né, que ele tinha uma noção, né, que a vida continuava do outro lado, que a espiritualidade, que não sei o quê. Ah, então eu vou poder me vingar. Então o Alexandre já alimentava isso na mente dele, antes de passar pelo desencarne. Ele falou, peraí, eu vou continuar vivo do outro lado. Que tanto que o Alexandre ele participou do funebre dele, da exumação, né, o enterro dele, tudo. Ele participou, viu tudinho lá bonitinho, né, atravessando parede ali, atravessando aqueles corpos ali, do Theo, do Raul, que era irmão dele. E aí ele passou pela cremação, né, que ele tinha vontade de ser cremado, ou seja, em que o corpo ali passa por uma temperatura muito altíssima, né, elevada, e ali vira pó, vira aquele pó, e foi jogada a cinza dele sobre o mar. Que é bem interessante esse processo da cremação. Bom, então esse tema é muito rico, porque depois da morte, como fica a alma? É isso aí. A alma fica intacta do outro lado. Todos nós, praticamente todos nós, quando passarmos pelo desencarne, a gente vai ver o nosso velório. Outros não querem, já querem subir. Mas é evolução, isso é desprendimento. Eu mesmo, quando eu passar pelo desencarne, eu vou querer ver o meu velório, você não vai querer ver. Você não faz mais parte aqui, você só vai dar um adeuzinho àqueles restos mortais. E não é apego, acabou. Isso é desapego. Então, o Alexandre já tinha essa noção da vida após a morte, né? Ele escutava a Diná falando, o seu Alberto sempre ia, né? Tinha ele tirou a vida também, né? Depois do desencarne, o Alexandre fez lá o caminhão lá praticamente se desgovernar e chocar com o carro ali do Otávio, que era o
o namorado ali, né, da Dinah. Então você vê que um espírito desencarnado, ele pode fazer coisas terríveis, um Egum, né? Pode falar o Egum, que é um espírito desencarnado. Então ele tirou a vida do Otávio aí. Fez lá, o piloto do caminhão lá viu alguma coisa, viu ele, né? Se assustou. Ele apareceu, né, em espírito pra aquele caminhoneiro lá que estava dirigindo aí. Foi impactante ali, acabou batendo no carro do Otávio ali. E aí o Otávio passou pelo desencarne, né? Ele se viu num lugar bonito, florido assim, com muitas flores, assim, num campo florido, o Otávio, que era o Antônio Fagundes. Que ele foi um grande papel aí, né? Interpretou muito bem, né? O Otávio, como assim o Guilherme Fontes também, interpretou muito bem o Alexandre, né? Cristiane Torlone também, como Diná, né? E foi bem interessante essa novela. Ela trouxe um alto. O Miguel Falabella também interpretou lá o Raul. E foi muito. A novela foi épica, heróica. Uma das maiores novelas com grande audiência, pico de audiência da Rede Globo. Agora a Rede Globo fez novelas incríveis, incríveis, em atestando ali sobre metafísica e espiritualidade, né? A Globo, e ela conserva o patrimônio dela, né? Esse patrimônio histórico, que são essas novelas que falam de espiritualidade, né? Hoje, lógico, mudou um pouco o cenário global. A gente sente falta daquelas novelas épicas do momento. Mas a Globo é uma tremenda de uma emissora, né? Então, e ela conserva, assim, né, quem ela é, né? Então nesse sentido eu acho que a Globo ela é formidável, né? E conserva o seu padrão, né, religioso, né, o que for. Isso é muito bonito na Globo. Então isso aí. Então ele participou ali do velório dele, viu, né, viu a exumação, tudo, né? O interessante com o Alexandre, desencarnado, ele conseguia, o espírito percebe aquelas pessoas que ele deixou na Terra. Ele tinha a memória dele intacta ali, vendo o Theo, vendo o Raul, a Diná. Aí teve até um médium lá, um médium espírita, que era kardecista, que viu ele. Opa, tô vendo o espírito ali. Ou ouvi ali o Alexandre ali falando, né? Deu um alerta, cuidado, olha, ele tá aí, né? Ele tá... Quer dizer, e ele fez coisas terríveis, né? Como desencarnado. Então, o desencarnado ele pode até tirar a vida de uma pessoa, como ele tirou. Deixou aquele rapaz lá louquinho. Teve até incorporações, ele estava incorporando no Theo, que era o namorado lá da... Como que é o nome da menina lá? Eu esqueci o nome dela. Que era Andréa Beltrão. Que fazia a Lisa, eu acho que era a Lisa, né? Então o Alexandre era namorado da Lisa. Então ele não aceitou que ela arrumasse outro cara, que era o Theo, que era o Maurício Matar. Então, olha só como que se desenrolou o processo, né? Isso é real no dia a dia de todos nós, tá? Muitas das vezes um desencarnado, ele desencarna ali, não aceita ali, tá? Não aceita que dorme na cama dele ali, ele acha que aquela cama é dele, tá mexendo ali na televisão dele ali, no quarto dele, é um apego, pessoal, isso acontece muito. Então, pra gente ter esse entendimento, depois foi bonito a história, no finalzinho, né, porque depois, lógico, ele ficou no umbral, pastou no umbral, nossa, como ele sofreu no umbral. Meu Deus, ele sofreu ali também, sofreu muito. Aquele local escuro, aquelas árvores secas, né? O chão ali, tudo barrento, uma escuridão. De vez em quando os mentores iam lá, né? A Dina acho que chegou até a visitar ele lá, o Otávio, que virou até um mentor ali. Quer dizer, foi... E depois, assim, resumindo no final, né? O coração dele foi amolecendo, tudo. E aí um pinguinho de luz começou a se fazer naquele umbral ali, ó. Ele começou a enxergar a luz, o arrependimento ali, a luz, tudo.
Enfim, ele foi levado para o plano espiritual e aí ele precisava reencarnar naquelas pessoas que ele destruiu a vida, que foi o irmão dele, que era o Raul, né, que tinha um casamento com a Andressa. E aí ele voltou, ficou um pouco lá no plano espiritual, um tempinho lá no plano espiritual, aí ele reencarnou como filho do irmão dele, que era o Raul e a Andressa. Olha que interessante aí o processo. Então é isso, pessoal, né? Isso é um entendimento que essa novela nos trouxe. A novela A Viagem. Depois da morte, como fica a alma?